Hoje nós vamos estudar um fundo imobiliário de agências de banco, que é o BBRC11. Então, esses fundos de agência de banco não são tão comuns aí no mercado dos fundos imobiliários, mas nós vamos dar aquela passada geral hoje aí para ver se vale a pena você investir no BBRC11, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, vamos começar sem enrolação. Aqui a gente já vai direto no ponto ali para saber se realmente é ou não é vantajoso investir no fundo imobiliário. E aqui hoje é o BBRC11. O fundo ele foi criado com o objetivo de adquirir imóveis para adaptá-los e alugá-los ao Banco do Brasil pelo prazo inicial de 10 anos, com contratos atípicos, proporcionando aos cotistas renda mensal advinda da locação. O fundo possui 20 imóveis hoje em dia e estão localizados no estado de São Paulo. Então, os segmentos são de agências de banco, um tipo de gestão passiva, diferentemente da gestão ativa, que o gestor tem certa liberdade para poder gerenciar a carteira do fundo imobiliário, vender um ativo, comprar outro. Aqui já é mais restrita essa gestão, então é uma gestão passiva. E o público-alvo são os investidores em geral. Hoje aqui, pegando algumas informações gerais, o fundo tem um patrimônio de 180 milhões, um número de cotistas de 8.721 cotistas, uma vacância física de 5,4% e uma vacância financeira de 2,1%. Seu dividend yield mensal hoje está em 0,90% e a sua rentabilidade mensal está negativa, de menos 2,36%, e a rentabilidade acumulada anual está em menos 20,63%. Isso mesmo, o fundo está em queda como a maior parte dos fundos imobiliários. Então o valor atual da sua cota hoje está em R$ 86,18. Para você ter uma ideia o tanto que esse fundo está caindo, esse relatório de outubro aqui que a gente pegou, que estava disponível lá para a gente estudar, o valor estava em R$ 102 da cota, já está em R$ 86. Olha só o tamanho da queda que ele teve já só no mês de novembro. Preço sobre valor patrimonial 0,76, então o fundo está com um desconto de 24%. Tem uma liquidez média diária, vamos pensar assim, bem enxuta, bem restrita. Então grandes investidores não investem nesse fundo, provavelmente porque não tem liquidez para eles injetarem grandes quantidades de dinheiro, e se precisar tirar essa grande quantidade de dinheiro também não dá para fazer isso. Então pequenos investidores já não tem tanto esse risco aqui. Então essa liquidez de 227 mil é uma liquidez média diária pequena. Dividend yield dele hoje 12,57, então ele é um bom pagador de dividendo, e a sua valorização nos últimos 12 meses foi uma desvalorização de 40,15%. Isso mesmo. O seu administrador é a Votorantim, o seu gestor também é a Votorantim, o escriturador também é ela. O início do fundo foi em 2011, então já é um fundo antigo no mercado e o prazo do fundo é indeterminado. E o início da negociação do fundo também foi em 2011. A quantidade de cotas emitidas foi de 1.590.000 cotas e aqui embaixo temos uma taxa de administração de 0,60%. A gente percebe que a taxa de administração, de performance, de gestão nos fundos de gestão ativa são bem maiores do que o de gestão passiva. Olhando agora a distribuição dos dividendos de uma forma mais detalhada, então em 2019 ele distribuiu 92 centavos por cota, e em 2020 também foi nessa casa aí de 92 centavos a R$ 1,12 por cota. Já em 2021 teve um decréscimozinho aqui em junho, julho e agosto, setembro, mas também está nessa casa de 85 centavos a 94 centavos por cota. Então é um bom pagador de dividendos, e aqui embaixo a gente vê que o dividend yield dele gira em torno aí dos 0,9% ao mês. Então está quase próximo ali a 1% ao mês, é um fundo imobiliário bom pagador de dividendos. Agora trazendo a rentabilidade acumulada dele, comparando com outros índices do mercado, a gente tem o BBRC11, cota valor de mercado, cota patrimonial, e desde o início, quando ele começou a ser negociado lá em 2011, ou seja, 10 anos de fundo imobiliário, ele teve 104% de valorização na cota de mercado, 150% na cota patrimonial, enquanto o IFIX, é o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários, teve 156%, então ele perde do IFIX. O CDI teve 133%, então dependendo de qual cota a gente for olhar aqui, uma ele ganha, a outra ele perde da valorização em relação ao CDI.
E o índice IPCA, que mede a inflação, 80,16%, então ele ganha da inflação no longo prazo. E isso aqui foi muito interessante, que eu consegui trazer um gancho aqui em relação a dois gráficos que estão nesse livro aqui, que é clássico do mercado financeiro. Isso aqui é leitura obrigatória, Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel. Esse livro aqui vou deixar na descrição, que se você quiser adquirir o livro, é muito interessante. Você vai aprender de tudo que você imaginar do mercado financeiro, empresas com PL altos, PL baixos, quais delas no longo prazo vencem na valorização, altos dividendos, baixos dividendos, quem vence, e também a inflação. E lá no livro fala que a melhor forma de você se proteger contra a inflação é investir em ações, ou seja, em renda variável. E os fundos imobiliários, querendo ou não, são uma renda variável. E aqui embaixo a gente olha o horizonte de investimento de 1 ano e o horizonte de investimento de 30 anos. Então, quando o horizonte de investimento é de 1 ano, não existe ações, não existe títulos, nem existem letras que conseguem se proteger contra a inflação. Porque aqui a gente vê aqui embaixo, aqui nesse eixo, ó, a variação da inflação durante o horizonte de investimento. Então, uma variação da inflação muito baixa e muito alta. E aqui o retorno real anual composto. Então, todo mundo perde quando a inflação tem uma variação muito alta num curto espaço de tempo. Todo mundo perde da inflação. Já aqui no horizonte de investimento de 30 anos, a variação da inflação de muito baixo para muito alto, o retorno real anual composto. Então, as ações, ou seja, a renda variável no longo prazo de 30 anos, consegue se proteger da inflação. E em relação aos títulos e as letras, eles não conseguem se proteger dessa inflação que vai comendo ali nossa rentabilidade, ali, vai comendo nosso poder aquisitivo. Então, sim, os fundos imobiliários aqui mostrou aqui, ó, o BBRC11, que nem é tão assim de valorização, porque ele perde até para o IFIX, ele consegue ganhar da inflação no longo prazo, que aqui o longo prazo foi de 10 anos. Então, fica a dica aí e pega essa visão. Trazendo agora a composição da sua carteira, a gente olha que os vencimentos dos contratos como porcentagem da receita, então a gente percebe que 35% dos contratos vão vencer em 2025, 22% em 2026, 3,5% em 2027, já agora em 2022, 15% dos contratos já vencem e 22,9% em 2024. Então, está bem distribuído, mas ano que vem já começa 15% dos contratos vencerem e vamos ver se o Banco do Brasil renova com o BBRC11. Do lado aqui tem só um detalhamento a mais, são 20 imóveis que esse fundo imobiliário tem e a proporção aqui, a porcentagem de participação dele de cada imóvel na carteira do fundo imobiliário. Já entrando na parte gráfica dele agora, olhando a comparação dele em relação ao Ibovespa e ao IFIX, o Ibovespa seria essa linha laranja e o IFIX a linha azul, então praticamente assim eles estão bem pareados hoje em dia. Olha o tamanho da queda que ele teve só no mês de novembro aqui agora. Olha só, ele está com uma desvalorização muito grande nesse mês e tem uma desvalorização desde lá do meio de 2020 até o atual momento. Está perdendo muito aqui em valorização suas cotas. Aqui embaixo a gente olha, nós estamos analisando o gráfico mensal, tá bom? Tá bom? É um gráfico de longo prazo. E aqui embaixo o MACD dele, que é um indicador de antecipador de tendência, ele está apontando para baixo, azul por baixo da laranja e ainda está em tendência de baixa aqui na alta ainda. Então o fundo imobiliário não reverteu essa tendência aqui ainda. Começou aqui a dar uma divergênciazinha do MACD aqui, ó, o histograma dele começou a se recuperar, mas em novembro já deu essa barra grande aqui agora, então continua na tendência de baixa. Ele já estava se recuperando, mas perdeu tudo de novo. E aqui, ó, se a gente olhar, eu circulei algumas coisas aqui, ó. A última vez que ele teve tanto no extremo assim de MACD foi lá em 2014, que foi, ó, fundo do poço desse fundo imobiliário. Então, isso a gente consegue deduzir que esse ponto aqui talvez seja próximo ao fundo dele e pode ser que não demore muito dele começar a se recuperar. Então, é aquele negócio, a análise gráfica, eu gosto de utilizar muito ela para fazer esses aportes, para tentar achar aonde que as ações dos fundos imobiliários estão no atual momento do aporte que eu vou fazer. Então eu prefiro fazer os meus aportes em empresas e em fundos imobiliários que estejam ali no fim de uma correção, tal, para pegar o início da alta. É claro que não dá para acertar o olho da mosca ali, né? Mas isso aí tem ajudado bastante. A análise gráfica com análise fundamentalista
as duas trabalhando juntas, eu acho sim que dá um bom resultado lá no longo prazo. Aqui do lado, o índice de força relativa. A última vez que ele teve também nesse extremo aqui, igual ele está no atual momento, força vendedora está sobrando aqui, está ganhando muito da força compradora, foi lá em 2014 também. Então, será que ele está no fundo do poço? Será que ele já chegou nesse fundo? Isso aí a gente consegue depois tentar prever em gráficos com um período de tempo menor, que nós vamos dar uma olhada mais para frente agora. Já olhando o gráfico semanal dele, o que acontece? Média móvel de 17 períodos, que é a verde, cruzou para baixo de 72 períodos, que é a vermelha, em 2021 aqui, no início de 2021, então já sinalizou essa grande tendência de baixa que ele está no atual momento aqui, e ele vinha respeitando essa LTB, essa linha de tendência de baixa dele aqui. MACD tá para baixo, apontando para baixo, azul por baixo da laranja, e lá nos extremos ainda continua mostrando a tendência de baixa, não deu sinal de reversão aqui no atual momento também. Índice de força relativa, mesma coisa, muito lá nos extremos, muito mais extremo até que a queda de março de 2020, a gente já percebe que passou aqui, ó, da queda de março de 2020, o fechamento aqui, ó, de março, fevereiro, março aqui, foi cá em cima, lá nos 95,78, então ele já rompeu esse suporte aqui, então o chão dele está bem lá embaixo agora. Agora temos que esperar o mercado como um todo respirar e voltar a dar uma alta e enxergar alguns padrões de reversão de tendência antes de fazer um aporte nesse fundo imobiliário. É o que eu acho, tá bom? Olhando o gráfico diário dele aqui agora, se você gosta desse fundo e quer fazer investimentos nele para longo prazo, quer começar a fazer os seus aportes agora, o que eu faria, Gustavo faria? Eu pegaria no gráfico diário pelo menos uma reversão de tendência, um cruzamento de médias móveis. O que seria isso? Seria essa média móvel aqui de 17 períodos, a verde, cruzar para cima da de 72 períodos. Isso aí sinalizaria uma reversão de tendência no curto prazo. E aí alguns indicadores lá, talvez do médio prazo, seria o gráfico semanal, poderiam começar a reverter também. Isso aí fecharia uma reversão de tendência legal. Então, médias móveis cruzando e MACD, índice de força relativa, também começando a apontar para cima. Então, só que aqui agora a gente percebe que, olha só, a média móvel está apontando para baixo, as duas, a média móvel de longo prazo, de maior período e de menor período, as duas estão para baixo, então continua até no gráfico de curto prazo em tendência de baixa, ok? Então, olhando a análise gráfica dele, gráfico de curto prazo, gráfico de médio prazo, gráfico de longo prazo, tendência de baixa ainda no BBRC11, e o gráfico mensal dele, a gente olhou lá que parece que ele está lá chegando próximo ao fundo do poço ali, igual lá em 2014, quando o Brasil estava numa crise gigantesca. Então talvez pode ser que comece a ficar interessante iniciar uns aportes no fundo imobiliário quando tiver uma reversãozinha de tendência para pegar esse crescimento dele aí, essa valorização aí no longo prazo. A análise fundamentalista dele, o que eu acho? É um fundo imobiliário que a gente viu que tem um cliente, ou seja, é o Banco do Brasil, e 20 imóveis. Na quantidade de imóveis ele está bem diversificado, mas é apenas um cliente e também está apenas no estado de São Paulo. Então a diversificação geográfica dele também está em um estado só. Essa parte é o que mais pega para mim na hora de escolher um fundo imobiliário, porque o ideal seria ter vários clientes, diversificação geográfica boa e uma diversificação em quantidade de ativos boa. Para mim, ele não passaria no meu filtro na hora de investir em fundos imobiliários. Preço sobre o valor patrimonial dele está com desconto de 20 e poucos por cento, então ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Isso aí passaria no meu filtro, porque você consegue comprar ele com desconto. E na hora que ele volta ao seu valor normal ali de 1, você já pegaria um crescimento legal aí na sua carteira. Mas, de um modo geral, para mim, ele pecou na parte de um cliente ali. Se der problema nesse cliente, aí dá problema no fundo imobiliário como um todo. Então, fica a seu critério se você investe ou não no BBRC11, beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, já dá aquela curtida aí, ajuda o canal a crescer. Já vou te deixar aquele grande abraço. Fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!